Muito boa tarde, pessoal que se liga no canal do Boladão Fogo. Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Vamos às manchetes do dia no Botafogo, né? As principais. Montenegro deixa em aberto negociação com Obi Mikel no Botafogo. Segundo Montenegro, ficou para quando acabar a pandemia. Vejamos aqui na íntegra, aqui no Fogão Net. Nessa época de pandemia, está tudo parado. O Ricardo Rotenberg é quem estava conduzindo isso. O Mikel fez um pedido maior do que poderíamos pagar e parou a negociação. Na minha cabeça, hoje não tem negociação. Quando acabar a pandemia, não sei. Bom, então, a princípio, esse jogador, né, pediu mais do que o Botafogo poderia pagar. No último sábado, o jornal espanhol Mundo Desportivo publicou que o Internacional estava disputando a contratação do nigeriano com o Botafogo. Para Montenegro, é normal que outros clubes demonstrem interesse em Mikel, mas isso não obriga o Botafogo a mudar a postura na negociação. O Botafogo descobriu o jogador. Ninguém falava sobre ele aqui no Brasil. Depois começa a aparecer outros clubes interessados, Vasco, Internacional. Se algum deles tem interesse, vai lá e fecha com ele. Quando acabar a pandemia, a gente vê. Se o jogador vier com uma proposta menor, podemos negociar. Muito bem. Então essa foi a posição do Botafogo. Né? Ele confirma aqui que há o interesse, né? Aqui ele fala, o Montenegro fala, sim, há o interesse e sim, temos negociado. Mas ainda não sei. Ainda estou pensando sobre isso. Não estou certo. Tá aí a palavra do Montenegro. Muito bem. Vamos ver outras notícias aqui. Eu já dei a estatística desse jogador. Ele fez 17 jogos pelo esse clube Trabzonspor da Turquia e ele apenas tomou 6 cartões amarelos, 1 vermelho e assistência e gol nenhuma. Então é um jogador aí que eu sinceramente não desejo que venha. Apesar de ser uma posição carente do Botafogo, a questão ali de primeiro e segundo volante, né? Principalmente primeiro. Um jogador de mais marcação. Agora vamos voltar a falar sobre a negociação do Marcinho, né? Vamos falar aqui. Staff de Marcinho atrasa negociações por renovação com o Botafogo e diretoria está pessimista. Se o Botafogo teve sucesso em renovar com 3 jogadores considerados essenciais nesta paralisação por conta do coronavírus, a dose não deve se repetir com o Marcinho. Depois das novas assinaturas de Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Canu, o Comitê Executivo de Futebol passa por dificuldade nas negociações com o lateral direito. A notícia foi dada primeiramente pelo portal Fogo na Rede e confirmada pelo Lance. Muito bem, aí a fonte da notícia. Marcinho pode assinar pré-contrato em julho. Aí diz aqui, o contrato do jogador de 23 anos com o Alvinegro acaba em dezembro de 2020. Por isto, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça com outra equipe a partir de julho. Né? Assinar um contrato a partir de julho e se apresentar em janeiro já em outra equipe, né? Se ele, caso venha a optar por essa hipótese. O Botafogo corre contra o tempo para não perder um dos principais ativos a custo zero.
a diretoria do Alvinegro já entrou em contato com os empresários de Marcinho, mas a resposta foi para esperar até que ele retorne aos gramados ou volte a trabalhar normalmente. Lembrando que atualmente o lateral se recupera de uma lesão sofrida no joelho direito ainda no início de janeiro. A previsão é de que ele treine com bola a partir do mês que vem. Internamente, pessoas ligadas ao Comitê Executivo de Futebol creem que o staff de Marcinho não quer que o jogador renove com o Botafogo. E por isto, estão atrasando as conversas pela renovação de propósito. Esta situação é pior para o Alvinegro, que vê o tempo passar e o jogador fica cada vez mais próximo do tempo hábil de assinar um pré-contrato com outra equipe. Bom, a medida também serve para os empresários de Marcinho pedirem um salário maior para o Botafogo, já que eles trabalham com a possibilidade do clube ficar desesperado com o tempo passando e pagar um valor acima do teto estipulado pela diretoria. Aí agora vem a parte do Botafogo. O Botafogo não fará loucuras para renovar com Marcinho. O Comitê Executivo de Futebol não fará loucuras por Marcinho e tampouco oferecerá um salário que ultrapasse do teto, mesmo que signifique correr o risco de perdê-lo de graça. A diretoria do Botafogo conta com, como aliado, apresentar um plano de carreira e mostrar que o lateral direito alcançou a seleção brasileira, defendendo as cores do Clube General Severiano. Por enquanto, a diretoria trata as questões envolvendo a renovação de Marcinho, seja pela vontade do staff ou pela vontade do lateral, em esperar para negociar com o Clube General Severiano com pessimismo. Muito bem, então Marcinho muito provavelmente não renovará, né? Porque dificilmente o Botafogo vai arcar com essas questões aí salariais que o Marcinho quer com aumento. Agora uma outra notícia aqui, essa a mais importante de todas, é sobre a SA do Botafogo. Montenegro diz que implementação da SA está em 60% e vê oportunidade na crise global. Então vamos à matéria aqui, o que o Montenegro nos disse. Em entrevista ao programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Gestor de Futebol do Botafogo, afirmou nesta quarta-feira que a implantação da Botafogo SA segue em andamento e está, segundo ele, 60% concluída. O grupo de trabalho para a transformação do clube em empresa segue em atividade, mesmo com a pandemia do coronavírus. Toda a parte estrutural está pronta. Existem duas vertentes. Como trabalho com estatística, vou dizer que estamos a 60%. Mexer com paixão, com torcida, é uma coisa muito séria. As pessoas dormem pensando naquilo. O torcedor do Botafogo já é muito ansioso, mas esse é o tipo do negócio que pode acontecer daqui a 3 semanas ou 4 meses. Existe a possibilidade de não acontecer? Existe, mas é uma possibilidade muito pequena, explicou Montenegro. Portanto, aí Montenegro deixando o torcedor alvinegro mais esperançoso quanto à implementação da SA. E tem mais aqui na notícia. O dirigente alvinegro explicou que a crise financeira global, gerada pela pandemia do novo coronavírus, pode ser encarada como uma oportunidade para que a Botafogo SA atraia mais investidores e assim acelere seu processo de instalação. O mundo parou, abre aspas aqui para Montenegro. Está perplexo com tudo o que está acontecendo, mas podemos ter uma oportunidade na crise. Nossa dívida ficou mais barata. Se tiver investidores em euro ou dólar, as pessoas estão passando por um problema sério. Todos perderam de alguma forma ativos. E é a hora de fazer uma boa negociação com investidores. Já temos pessoas e grupos que deram o ok. Se por um lado essa crise prejudica um pouco, por outro lado abre uma porta de uma grande oportunidade.
O que o Montenegro está querendo dizer aqui é que com essa pandemia, dólar e euro dispararam, né, em relação à nossa moeda aqui, que é o real. Com isso, nós podemos concluir que a nossa dívida ficou bem mais barata, né? Para eles lá de fora, que a moeda deles está muito fortalecida em relação à nossa. Então é isso que eu tinha para apresentar no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem aquele like para mim, se inscrevam no meu canal. É um canal humilde, pequeno, começando, mas com muita vontade de fazer um trabalho de divulgação da equipe do Botafogo aí, que mora no meu coração desde que o Maurício fez aquele golaço. Tá certo? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Um abraço do Boladão.